O Oceano Atlântico, quando encontra a costa sul do Brasil no inverno, não se parece com água. Parece ferro forjado, cinza, inflexível e frio o suficiente para parar um coração em 3 minutos. Para Davi, essa era a única paisagem que ainda fazia sentido. Ele estava sentado na popa de um barco de abastecimento, com a mochila entre os joelhos, observando o litoral de Santa Catarina desaparecer na névoa. À frente deles, erguendo-se como um dente irregular do mar revolto, estava a Ilha dos Naufrágios. E coroando-a, um cilindro de pedra branca manchado de ferrugem. O Titã. Davi era um homem que passou a vida fugindo do silêncio. Ex-operador de radar da Marinha, fora dispensado por inaptidão psicológica após uma colisão na Baía de Guanabara que custou a vida de 3 homens. Davi estava de vigia. Davi pescou. Por 10 anos, o som de metal amassado e sirenes estridentes ecoou em sua mente. Ele aceitara aquele emprego, faroleiro na rocha mais isolada do hemisfério, não porque quisesse salvar navios, mas porque queria estar em um lugar onde o ruído do oceano fosse alto o suficiente para abafar suas próprias lembranças. O Titã era um farol automatizado que havia apresentado defeito recentemente. O relatório oficial da autoridade marítima dizia que as baterias solares haviam corroído e o gerador de reserva havia parado de funcionar. Mas os pescadores locais de Laguna contavam uma história diferente. Eles sussurravam que a luz não havia falhado, ela havia mudado. Disseram que, durante as 3 noites anteriores ao apagão, o feixe de luz havia ficado vermelho. E disseram que o antigo faroleiro, um homem chamado Silas que morava na rocha havia 20 anos, não havia simplesmente ido embora. Ele havia sido reclamado. O capitão do arrastão, um homem supersticioso com mãos como couro curtido, recusou-se a atracar. Deixou o barco em marcha lenta a 50 metros do cais de concreto, com o motor a funcionar nervosamente. Nade daqui, gaúcho, gritou o capitão por cima do vento. Não toco na pedra. Não com esta maré. Davi atirou a mochila no concreto molhado e saltou. O choque da água fria o atingiu como um tapa. Ele viu o barco de pesca virar e partir em alta velocidade, o capitão sem sequer olhar para trás. Davi estava sozinho. A subida até o farol foi um castigo. Os degraus eram talhados diretamente no basalto, escorregadios de algas e guano. Conforme Davi subia, o vento aumentava, uivando pelas fendas da rocha. Parecia humano. Parecia com as vozes que ele ouvia em seus pesadelos. Ele alcançou a pesada porta de ferro dos aposentos do carcereiro, na base da torre. Estava destrancada. Lá dentro, o ar estava viciado, com cheiro de diesel, mofo e algo adocicado, como fruta podre. Davi largou a mochila e observou sua prisão. Um catre, um fogão a gás propano, um rádio de alta frequência que zumbia com estática e uma escrivaninha coberta de mapas. Sobre a mesa estava o livro de registro da estação. Estava aberto. Davi aproximou-se e olhou para a última anotação. Não era um boletim meteorológico. Não era um registro de manutenção. Era uma única linha, escrita com uma caligrafia trêmula que pressionava a caneta com tanta força que rasgou o papel. A água não está subindo. Ela está esperando. A primeira noite foi um teste de sanidade. O Titã era uma construção antiga, da década de 1920, e rangia com o vento. A tarefa de Davi era consertar o gerador e fazer a luz principal, uma enorme lente de Fresnel do tamanho de um barril de cerveja, girar novamente. Ele subiu a escada em espiral até a sala da lanterna, seus passos ecoando na garganta oca da torre. Ao chegar ao topo, ele viu o problema. O gerador não estava travado. Tinha sido desmontado. Peças do motor estavam espalhadas pelo chão, meticulosamente dispostas em círculos concêntricos. E a lente? A lente estava coberta por uma substância espessa e preta. Davi a tocou. Era alcatrão. Alguém cegou o farol deliberadamente. Davi passou as 6 horas seguintes limpando a lente e remontando o gerador. Trabalhou com uma intensidade frenética, as mãos engorduradas e sangrando, desesperado para trazer a luz de volta. Ele precisava da luz. Sem ela, a escuridão do lado de fora do vidro pressionava a torre como um peso físico. Às 3 horas da manhã, o gerador engasgou e rugiu ao ganhar vida. As engrenagens se encaixaram. A enorme lente começou a girar. O feixe de luz, um dedo branco e penetrante de Deus,
Atravessou a noite, cortando a névoa e varrendo o Oceano Negro. Davi estava na galeria, o vento chicoteando seus cabelos, e sentiu um momento de triunfo. Ele era o zelador. Ele era o guardião. Então ele olhou para a água. O feixe de luz varreu o Recife ao norte, um trecho traiçoeiro de rochas irregulares conhecido como cemitério de navios. No clarão da luz, Davi viu algo. Não era uma onda. Era um navio. Um velho barco de pesca estava perigosamente adernado perto das rochas. Não tinha luzes de navegação. Estava à deriva, silencioso e escuro, em direção aos recifes da ilha. Davi correu para dentro e pegou a pistola de sinalização de emergência. Voltou correndo para a grade e disparou um sinalizador vermelho para o céu, gritando contra o vento: "Virem-se! Virem-se!" O sinalizador explodiu, iluminando a cena num vermelho infernal. O arrastão não virou. Não inverteu os motores. Derivou inexoravelmente para frente até que craque. O som do casco atingindo o Recife foi mais alto que a tempestade. Davi assistiu horrorizado enquanto o barco se desintegrava. Ele esperou que a tripulação saísse correndo. Esperou por gritos. Esperou pelos botes salva-vidas. Não havia nenhum. O barco simplesmente se despedaçou e desapareceu sob as ondas. Nenhum sobrevivente. Nenhum corpo. Era como se o barco estivesse vazio. Davi ficou ali parado, tremendo, com a pistola de sinalização fumegando na mão. Ele correu até o rádio e apertou o botão do microfone. Mayday, Mayday. Aqui é a estação Titã. Embarcação encalhada no Recife Norte. Possíveis vítimas. Solicitamos assistência imediata. Estática. Então, uma voz cortou o ruído branco. Não era a guarda costeira. Era um sussurro baixo e distorcido, semelhante ao que ele ouvirá em sua cabeça por 10 anos, mas distinto. Não havia barco nenhum, Davi. O cemitério de ossos só come o que já está morto. Davi se virou bruscamente. A sala de rádio estava vazia. Na manhã seguinte, o oceano estava calmo, sem revelar nada. Davi desceu até o Recife Norte na maré baixa para procurar destroços. Ele esperava encontrar madeira, redes, talvez corpos. Ele não encontrou nada. Nem madeira. Nem manchas de óleo. As rochas estavam limpas. Davi começou a duvidar do que via. Teria ele alucinado com o naufrágio? O isolamento já estava corroendo sua mente, assim como havia corroído a de Silas. Ele voltou para a torre, com a cabeça latejando. Precisava de café. Precisava se acalmar. Ele foi até o porão para verificar o suprimento de água potável. O porão era um espaço úmido e apertado, escavado na fundação. Enquanto movia as caixas de comida enlatada, sua bota bateu em uma pedra solta no chão. O som era oco. Davi ajoelhou-se e, com um pé de cabra, ergueu a pedra. Embaixo dela não havia terra, mas uma caixa de madeira envolta em lona oleada. Ele abriu a caixa. Dentro havia dezenas de relógios. Rolex, Omega, Casio digitais baratos. Havia alianças de casamento. Havia carteiras encharcadas de água salgada e ressecadas. E no fundo da caixa, um livro razão. Davi abriu o livro razão. Não era um registro de manutenção. Era um registro de saques. 12 de setembro. O Santa Maria. 4 caixas de eletrônicos. 2 correntes de ouro. 4 de outubro. O Andarilho. Caixa registradora recuperada. 100 sobreviventes. Davi percebeu com um sobressalto nauseante que Silas não tinha sido apenas um guardião. Ele tinha sido um saqueador. Ele apagava a luz, ou a manipulava, para atrair navios para as rochas durante as tempestades, e depois recolhia os destroços antes que as correntes os levassem. Mas a última anotação no livro razão era diferente. Não estava escrita com a letra de Silas. Estava escrita em letras de forma grossas, cor de carvão. Vim buscar meu relógio. Davi largou o livro. Olhou para a coleção de relógios. Um deles, um relógio prateado padrão da Marinha com um mostrador rachado, pareceu-lhe familiar. Davi pegou-o, virou-o. Gravadas na parte de trás estavam as iniciais. R.M. Rafael Mendes. O nome do capitão do navio com o qual Davi colidiu 10 anos atrás. O homem que Davi matou.
Davi prendeu a respiração. Este relógio não deveria estar aqui. Aquele navio afundou no rio, 1000 milhas ao norte. Silas nunca tinha saído desta ilha. Uma corrente de ar frio invadiu o porão. A lâmpada acima da cabeça de Davi piscou e queimou. Na escuridão, Davi ouviu o som de passos na escada em espiral acima dele. Tum! Arrastar! Tum! Arrastar! Botas molhadas! Botas pesadas! Davi recuou rapidamente, pressionando-se contra a parede de pedra fria. Os passos vinham em direção ao porão. Davi percebeu então que não estava sozinho na ilha. Ou talvez estivesse sozinho com algo que se recusava a ir embora. O peso psicológico daquele momento o esmagou. Ele viera para lá para escapar da culpa, mas a culpa chegará antes dele, à espera numa caixa debaixo do chão. A porta do porão se abriu rangendo. A porta do porão não se abriu de repente. Foi arrombada com tanta violência que a poeira se espalhou pelas vigas do teto. Davi recuou apressadamente para as sombras atrás de uma pilha de caixas apodrecidas, agarrando o pesado relógio de prata na mão esquerda e um pé de cabra enferrujado na direita. Ele prendeu a respiração, o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Um feixe de luz amarela cortou o ar úmido. Vinha de uma lanterna potente presa com fita adesiva ao cano de um arpão. A figura que a empunhava entrou na sala. Era um homem gigantesco, envolto em uma capa de chuva rasgada e manchada de óleo, com cheiro de peixe morto e suor velho. Sua barba era um emaranhado denso de fios grisalhos, e sua pele tinha cor de pergaminho molhado. Era Silas, o homem que os pescadores disseram ter sido reclamado pelo mar. Ele não estava morto. Estava selvagem. Consigo sentir o cheiro da culpa em você, garoto, disse Silas com a voz rouca. Sua voz soava como cascalho sendo triturado em uma betoneira. Cheira a ozônio. A um circuito queimado. Davi percebeu, com um sobressalto de terror, que Silas não estava procurando um intruso, ele estava seguindo um rastro. O velho guarda passou a lanterna pelo cômodo. O feixe de luz atingiu a caixa de relógios aberta. Silas soltou um rosnado baixo e gutural, um som de fúria possessiva. Você tocou no dízimo, sussurrou Silas. O mar dá e o mar tira. Mas você só tira. Silas ergueu o arpão. Não estava mirando com os olhos. Estava mirando por instinto. E atirou. A lança de aço atingiu a caixa a centímetros da cabeça de Davi, estilhaçando a madeira e lançando lascas em sua bochecha. Davi não pensou. Reagiu. Ele se lançou para frente, brandindo o pé de cabra com toda a força desesperada de um homem se afogando. A barra de ferro atingiu o pulso de Silas. Ouviu-se um estalo nauseante de osso. Silas rugiu, largando a arma, mas não recuou. Deu um tapa em Davi com a força de um bloco de pedra. Davi voou para trás, chocando-se contra as prateleiras de comida enlatada. Latas de metal caíram sobre ele, uma cacofonia metálica que ecoava em seus ouvidos. Davi levantou-se rapidamente, com a visão turva. Viu a porta aberta. Correu para fora. Ele subiu a escada em espiral correndo, as botas escorregando no ferro liso. Não olhou para trás, mas ouviu Silas atrás dele. Tum! Arrasto! Tum! Arrasto! O velho estava ferido, mas subia com a fúria implacável e indiferente à dor de um tubarão ferido. O farol era um túnel vertical de ruído. O vento lá fora batia com força nas paredes de pedra, criando um efeito de vácuo que sugava o ar dos pulmões de Davi. Ele chegou ao segundo patamar, a sala de serviço, e bateu com força a pesada porta de aço. Girou a roda de travamento no exato momento em que um peso enorme se chocou contra o outro lado. Bum! Abra! Gritou Silas do outro lado. Você acendeu a luz. Está cegando o Recife. Eles não conseguem se alimentar se não enxergarem no escuro. Davi recuou, com o peito arfando. Eles não conseguem se alimentar. As palavras o gelaram mais do que o ar frio do Atlântico. Ele precisava de uma arma. Precisava de um plano. Estava preso em um cilindro de pedra a 90 metros acima do oceano, com um louco abaixo dele. Olhou ao redor da sala de serviço. Estava repleta de lâmpadas de reserva, latas de lubrificante e cartas náuticas. Ele foi até a janela. A tempestade havia se intensificado. A chuva batia no vidro na horizontal. Lá embaixo,
Nas águas negras e revoltas do cemitério de navios, Davi viu luzes. Não o brilho fantasmagórico de um naufrágio, mas o piscar nítido e rítmico de uma lâmpada de sinalização. Traço, ponto, traço. Traço, traço. Quilômetros. Davi pegou os binóculos da estação. Ele focou na água. Um navio estava posicionado logo além das ondas. Não era um arrastão de pesca. Era uma lancha elegante, de casco preto, navegando às escuras, exceto pela luz de sinalização. E então, Davi entendeu. Os relógios. As carteiras. Os eletrônicos. Silas não estava apenas vasculhando destroços aleatórios. Ele era o limpador. Contrabandistas ou piratas usavam o cemitério de navios como depósito ou ponto de transferência. Eles encalhavam navios intencionalmente para receber o seguro ou despejavam a carga para Silas recuperar. Mas algo deu errado. Silas perdeu a cabeça. Ele começou a afundar navios que não faziam parte do plano. E o relógio? O relógio com as iniciais de Rafael Mendes. Davi tirou o relógio do bolso. Ficou olhando para ele. A impossibilidade daquilo corroía sua sanidade. Rafael morreu no rio. Seu corpo nunca foi encontrado. Como foi que o relógio dele foi parar numa caixa numa ilha a 1000 quilômetros ao sul? As correntes, sussurrou Davi para si mesmo. Ele olhou para o mapa na parede. Era um mapa do giro do Atlântico Sul. As correntes giravam em um enorme vórtice anti-horário. Detritos do rio podiam ser levados para o sul pela corrente do Brasil, acabando por ficar presos nos redemoinhos ao redor de Santa Catarina. Era uma chance em 1 bilhão. Um milagre estatístico. Mas, na lógica do oceano, o impossível era apenas uma questão de tempo. A costa dos ossos era um ralo. Tudo o que o Atlântico engolia acabava ali. Davi não tinha sido assombrado por um fantasma. Ele tinha sido assombrado pela geografia. Clang! A roda da porta de aço começou a girar. Silas tinha uma chave. Ou tinha uma tocha. Davi subiu apressadamente o último lance de escadas até a sala da lanterna. Entrou na cúpula de vidro, sendo imediatamente atingido pelo calor da enorme lente de Fresnel. A luz era ofuscante, girando com um zumbido mecânico hipnótico. Davi trancou a escotilha da sala da lanterna. Ele estava no topo do mundo. Não havia mais para onde fugir. Ele olhou para o navio cúter preto. Estava se aproximando. Eles não estavam se afastando da luz. Estavam usando-a para navegar pelo canal. Estavam chegando à ilha. Davi percebeu que estava preso entre dois monstros. Abaixo dele, um louco que queria matá-lo por ter acendido a luz. Lá fora, um grupo de criminosos que vinha buscar uma carga, ou silenciar uma testemunha. Davi olhou para a enorme lente. Era sua única vantagem. A luz era visível a 30 quilômetros de distância. Se ele conseguisse alterar o sinal, se conseguisse alertar o continente. Mas o rádio estava destruído. A pistola de sinalização estava sem munição. Davi pegou uma chave inglesa pesada no suporte de manutenção. Ele olhou para a engrenagem de rotação da lente. Se a travasse, o feixe pararia. Um feixe estacionário era um sinal universal de socorro. Indicaria à guarda costeira que o Titã estava avariado. Mas isso também o cegaria. O piso da escotilha vibrou. Silas estava martelando nele. Deixe-me entrar, rapaz. O cobrador está aqui. Temos que lhe dar o dízimo. Davi ergueu a chave inglesa. Estava prestes a travar as engrenagens quando viu algo refletido no vidro da claraboia. Silas não estava mais batendo na escotilha. O barulho havia parado. Davi aproximou-se sorrateiramente do vidro grosso do chão e olhou para dentro da sala de serviço. A porta estava aberta. Silas tinha ido embora. Davi sentiu um alívio repentino, seguido imediatamente por um pavor gélido. Por que ele foi embora? Então ele ouviu o som da porta da galeria externa se abrindo. O vento uivava na torre. Silas não havia desistido. Ele havia escalado para o peito externo de manutenção. Estava escalando a parte externa da cúpula de vidro. Davi ergueu os olhos. Uma mão bateu com força no vidro da sala da lanterna. Uma mão ensanguentada e nodosa. Em seguida, um rosto pressionou o vidro. Os olhos de Silas estavam arregalados, com as bordas brancas, revirando em loucura. Ele gritava algo,
Mas o vento levou as palavras embora. Ele ergueu o arpão, devia tê-lo recuperado. Ele mirou através do vidro. Não em Davi. Na lente. Rachadura. A lança de aço estilhaçou o painel de vidro, atravessando o revestimento à prova de intempéries. Ela voou pela sala e se chocou contra a lente de Fresnel. O som foi como o de uma bomba explodindo. Os enormes prismas de cristal se estilhaçaram. Milhões de fragmentos de vidro explodiram para fora. O feixe de luz se fragmentou, espalhando-se em uma chuva caótica de adagas brancas e ofuscantes, como uma bola de discoteca. O mecanismo de rotação rangeu e travou. A luz apagou. Uma escuridão caiu sobre o Titã instantaneamente, absoluta e sufocante. Davi foi arremessado ao chão com a força do impacto. Ficou ali estendido no escuro, com os ouvidos zumbindo, enquanto estilhaços de cristal valiosíssimo caíam sobre ele. O vento uivava pela janela quebrada. A tempestade agora estava dentro do quarto com ele. Davi rastejou em direção ao pedestal de controle, as mãos arranhando o vidro. Ele precisava encontrar o disjuntor de emergência. Precisava reiniciar a rotação, mesmo que a lente estivesse quebrada. Precisava de luz. Uma sombra bloqueava a janela quebrada. Silas escalou o buraco irregular, o vento e a chuva chicoteando seu casaco como uma capa. Ele ficou parado na escuridão, iluminado apenas pelo brilho fraco e rítmico da lâmpada de sinalização do navio patrulha, vinda do oceano abaixo. Agora, sussurrou Silas, erguendo um pesado gancho de ferro. Agora estamos todos no escuro. Davi recuou rapidamente, sua mão roçando na pistola de sinalização que havia descartado antes. Estava vazia. Inútil. Silas deu um passo à frente, com o gancho erguido. O colecionador quer uma alma, Davi. Não importa de quem seja. Davi olhou por cima do ombro de Silas, através da janela quebrada. O navio preto havia parado. Eles tinham visto a luz se apagar. E agora, estavam lançando um bote Zodiac. Estavam chegando à costa. Davi tinha segundos a seu favor. Ele não podia lutar contra Silas e o cartel. Ele precisava colocá-los uns contra os outros. Silas! Gritou Davi por cima do vento. Olha! Ele apontou a pistola de sinalização vazia para a janela, não para o navio, mas para os tanques de combustível na passarela da galeria do lado de fora. Os tanques que alimentavam o gerador de emergência. O colecionador não está aqui pelos relógios. Mentiu Davi, com a voz embargada. Ele está aqui para queimar a torre. Ele quer apagar o cemitério de relógios. Silas congelou. A loucura em seus olhos passou da raiva à confusão. Para Silas, o farol e os destroços eram um ecossistema sagrado. A ideia de vê-los destruídos. Queimar. Silas choramingou. Olha! Davi apontou para o bote Zodiac que se aproximava em alta velocidade do cais. Eles têm tochas. Vão queimar tudo. Foi uma aposta desesperada. Mas Silas era um ser obcecado. Sua lealdade à ilha era mais forte do que seu ódio por Davi. Silas se virou para a janela. Ele viu o barco. Ele viu os homens. Ele soltou um rugido que soava mais animalesco do que humano. Não! Gritou Silas. Esta é a minha rocha. Meu morto. Silas não atacou Davi. Ele se virou e saltou para fora pela janela quebrada, desaparecendo na tempestade. Davi correu até a beirada e olhou para baixo. Ele viu Silas deslizando pelo cabo do para-raios, movendo-se com uma velocidade impossível para um homem idoso. Ele estava descendo em direção ao cais. Em direção ao barco que se aproximava. Davi se encostou no painel de controle, com sangue escorrendo da testa. Ele estava vivo. Mas a luz estava apagada. O rádio estava inoperante. E um barco cheio de mercenários estava prestes a desembarcar na ilha para encontrar uma carga desaparecida e um farol inoperante. Davi olhou para o relógio em sua mão. Ele ainda estava funcionando. Tic-tac. 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 Foi então que ele percebeu que não era mais o guardião. Ele era a isca. Davi não desceu correndo a escada em espiral. Ele deslizou. Enrolou o casaco no corrimão de ferro e atirou-se no vazio, girando pela garganta da torre escura enquanto os sons do caos irrompiam lá embaixo. Os tiros estalavam como fogos de artifício,
estalos secos e artificiais que soavam estranhos contra o rugido do oceano. Misturados aos tiros, ouviam-se gritos. Não os gritos de homens em batalha, mas os gritos aterrorizados de homens que estavam sendo caçados por algo que não conseguiam ver. Silas estava lá embaixo. O velho guardião havia se tornado o sistema imunológico da ilha, atacando o vírus estranho que havia chegado ao cais. Davi chegou ao térreo. A pesada porta de ferro estava escancarada, balançando violentamente com o vendaval. A chuva batia com força na entrada, misturando-se com uma substância escura e oleosa no chão. Davi aproximou-se furtivamente da soleira e olhou para fora. A cena era um quadro de pesadelos iluminado pelos relâmpagos erráticos da tempestade. O bote Zodiac balançava violentamente contra o cais de concreto. 3 homens com equipamento tático tentavam manter o perímetro, as lanternas de seus rifles cortando a chuva. Mas as luzes eram inúteis. Silas se movia entre as rochas como um caranguejo, rápido e furtivo. Davi observou o velho surgir de uma sombra, balançando seu gancho. Ele agarrou um dos mercenários pelo tornozelo e o arrastou do cais para as águas negras e revoltas do cemitério de peixes. O grito do homem foi abafado por uma onda. Os 2 mercenários restantes abriram fogo, disparando balas na escuridão. Faíscas voaram das rochas de granito. Cessar fogo! Cessar fogo! Trovejou uma voz. Um 4º homem estava perto do barco. Ele não usava equipamento tático, vestia um sobretudo pesado. Segurava uma caixa prova d'água, o dinheiro, ou o pagamento pela remessa que nunca chegou. Este era o cobrador. Esqueçam o velho! Gritou o cobrador. Subam até a torre. O livro Razão está lá dentro. Davi recuou para as sombras da sala do gerador. O livro Razão. O livro de nomes roubados e navios afundados. Essa era a prova. Era a única coisa que importava para eles. Se encontrassem o livro Razão, matariam Davi para eliminar qualquer vestígio. Davi olhou para o gerador a diesel. Ele ainda zumbia, alimentando o motor de rotação agora inútil no andar de cima. Ao lado, estavam os tambores principais de combustível, 500 galões de diesel. Um plano se formou na mente de Davi. Era um plano insano, um plano nascido do desespero e daquele fatalismo peculiar que vem de viver em uma rocha no meio do Atlântico. O Titã estava morto. A lente estava estilhaçada. A luz havia desaparecido. Mas o fogo era visível a quilômetros de distância. Davi pegou o galão de combustível de partida. Começou a espalhá-lo pelo chão da sala do gerador, recuando em direção à escada. O cheiro de fumaça era insuportável, sufocando o ar. Ele ouviu passos na brita lá fora. O colecionador e seu mercenário restante estavam chegando. Davi recuou escada acima, agachando-se nas sombras do patamar. Tirou uma caixa de fósforos à prova d'água do bolso. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de adrenalina. O colecionador entrou na torre. Ele iluminou a sala com sua luz. Livre, disse o mercenário, passando o cano do rifle pela máquina. Cheira a vazamento. Encontre o livro, disse o colecionador, irritado. E encontre o guardião. Quero saber quem acendeu a luz. Eles avançaram mais para dentro da sala, caindo diretamente na poça de diesel que Davi havia derramado. Davi acendeu o fósforo. A chama crepitou, uma pequena estrela laranja na escuridão. Ei! Gritou o mercenário, avistando a luz. Ele ergueu o rifle. Davi não hesitou. Ele perdeu a partida. Zumbido. O próprio ar parecia pegar fogo. O diesel no chão inflamou-se com um estrondo contundente, transformando instantaneamente o térreo numa fornalha. As chamas lambiam as paredes, vorazes e alaranjadas, separando Davi dos intrusos. O mercenário gritou quando o calor o atingiu, disparando descontroladamente contra o teto. O colecionador correu de volta para a porta, tossindo e deixando cair a caixa à prova d'água. Saiam! Saiam! Gritou o colecionador. Mas o fogo se alastrou mais rápido. Atingiu os tambores principais. Davi se virou e subiu correndo as escadas. Ele sabia que tinha segundos antes que os tanques principais explodissem. Ele não estava mais tentando salvar o farol. Ele estava sacrificando-o. Ele estava transformando o Titã na maior chama do mundo. Ele chegou ao terraço da galeria.
a passarela externa a 80 pés de altura, exatamente no momento da explosão. O som era ensurdecedor. O chão do farol estremeceu sob seus pés. Uma língua de fogo subiu pela escada em espiral central como um tiro de canhão, estourando as janelas dos andares inferiores. Fumaça negra jorrava das aberturas de ventilação. Davi agarrou-se ao corrimão, ofegante. O calor era intenso, irradiando através do chão de pedra. A torre agora era uma chaminé. Ele olhou para baixo. A explosão arrancou a porta de ferro das dobradiças. O colecionador e o mercenário cambaleavam para fora, sobre as rochas, com as roupas fumegando e tossindo violentamente. Estavam vivos, mas destruídos. Sua missão havia virado fumaça. Mas a ameaça não havia acabado. Das sombras do galpão de barcos, uma forma emergiu. Silas! Ele mancava muito, um braço pendendo inutilmente ao lado do corpo, mas ainda se movia. Caminhou em direção ao colecionador, que estava de joelhos, vomitando. Silas não tinha mais uma arma. Não precisava de uma. O colecionador ergueu o olhar, com os olhos arregalados de terror. Tentou pegar a pistola, mas suas mãos tremiam demais. Silas agarrou o colecionador pelas lapelas de seu sobretudo. O velho guardião não o golpeou. Simplesmente se inclinou e sussurrou algo, um julgamento final do guardião dos mortos. Então, Silas o empurrou. O colecionador cambaleou para trás, o calcanhar prendendo no musgo liso da beira do cais. Ele se debateu, tentando agarrar o ar, e caiu para trás nas ondas revoltas. O peso do casaco o arrastou para baixo instantaneamente. O mercenário, ao ver seu chefe desaparecer e o guardião demoníaco parado ali, não lutou. Correu para o zodíaco, soltou-se das cordas, acelerou o motor e sumiu na escuridão, deixando para trás seus camaradas mortos e seu chefe. Silas observou-o partir. Então, o velho olhou para cima. Ele olhou para a galeria onde Davi estava. O farol estava em chamas, de dentro para fora, com labaredas saltando da lanterna destruída acima, lançando um brilho infernal sobre a ilha. Silas ergueu a mão boa. Uma saudação? Uma maldição? Davi jamais saberia. O velho se virou e caminhou em direção aos penhascos do Recife Norte. Não parou na beira. Deu um passo para fora, desaparecendo na espuma e na escuridão, retornando ao mar que, em sua opinião, lhe pertencia. Davi estava sozinho novamente. O fogo ardia abaixo dele, isolando-o na galeria. O calor estava se tornando insuportável. Ele sabia que teria que se mexer em breve, descer pelo cabo do para-raios como Silas fizera, ou correria o risco de ser cozido vivo. Mas primeiro, ele tinha uma coisa a fazer. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o relógio de prata. R.M. Rafael Mendes. Durante 10 anos, Davi carregou a culpa daquela colisão. Ele acreditava que seu erro havia apagado um homem da face da terra sem deixar vestígios. Mas o oceano provou que ele estava errado. O oceano se lembrava de tudo. Ele havia carregado aquele relógio por milhares de quilômetros, através de tempestades e correntes, até aquela rocha específica, para lhe dizer que nada jamais se perde de verdade. Davi olhou para a torre em chamas. A fumaça subia em direção às nuvens de tempestade, um pilar negro sinalizando o fim do engano. O destruidor havia desaparecido. A armadilha fora destruída. Davi segurou o relógio por cima da grade. Eu te ouço, sussurrou Davi ao vento. Estou escutando. Ele não jogou o relógio. Não o tratou como lixo. Deixou-o escorregar dos dedos, observando-o cair. Não bateu nas rochas. Caiu suavemente nas águas profundas abaixo do penhasco. As águas que ligavam a costa dos ossos ao rio, ao mundo, ao passado. Davi escalou a grade. Ele agarrou o grosso cabo de cobre do para-raios. Estava quente ao toque, mas ele não se importou. Começou a descer. O navio da guarda costeira Albatroz avistou o incêndio a 30 quilômetros de distância. Chegaram ao amanhecer e encontraram o Titã reduzido a uma ruína fumegante e oca. A estrutura de pedra permanecia, carbonizada, como uma lápide para a história sombria da ilha. Encontraram Davi sentado no cais, enrolado num cobertor de sobrevivência que tinha recolhido do galpão de barcos. Estava desidratado, coberto de fuligem e sangrando devido a uma dúzia de cortes. Onde está o guarda? Perguntou o capitão,
olhando em volta da rocha desolada. Onde está Silas? Davi olhou para o oceano. A tempestade havia passado. A água estava calma, plana e cinzenta. Ele se demitiu, disse Davi, com a voz rouca, mas firme. Agora eu sou o goleiro. Davi não permaneceu na ilha, é claro. O farol foi desativado, considerado muito caro para reparar. As rotas de navegação foram alteradas. O cemitério de aviões ficou em silêncio. Mas Davi não fugiu de volta para as montanhas ou para cidades para se esconder do barulho. Ele se mudou para uma pequena cidade litorânea em Santa Catarina. Usou sua aposentadoria da Marinha para comprar uma pequena loja de rádios. Passava os dias consertando rádios de barcos, sintonizando frequências e ouvindo a estática. Ele já não tinha medo do silêncio. Às vezes, tarde da noite, quando o vento soprava do leste, os moradores locais viam Davi caminhando na praia, olhando para o horizonte onde o Titã costumava arder. Ele não estava procurando fantasmas. Estava apenas ouvindo o ritmo da maré. Ele sabia que o oceano não era um monstro. Era apenas um espelho. Mostrava exatamente quem você era. E Davi finalmente gostou do que viu. Ele não era o homem que piscava. Ele era o homem que sobreviveu ao incêndio. Foi ele quem, finalmente, acendeu a luz de verdade.